Olá, boa tarde a todos. Dando aqui continuidade aos nossos assuntos da Matemática 3 no Vespertino. Hoje nós vamos falar sobre medidas de dispersão. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar de medidas de dispersão para dados discretos. E vai ver alguns exemplos de uso que não são tão conhecidos, mas que é interessante a gente ter um conhecimento para introduzir o que vai vir daqui a pouco. Bem, nós já vimos nas aulas anteriores a construção de distribuição de frequências e medidas de tendência central. Essas informações forneciam para mim informações úteis sobre as observações que eu havia coletado anteriormente. Só que, por vezes, essas informações não dá para me fazer uma inferência mais plena, uma informação mais que seja útil para a minha aplicação. Claro, vai depender da aplicação, vai depender do que eu quero, tem N fatores. Mas, de antemão, eu preciso de algo mais do que distribuição de frequência e medida de tendência central. Então, outro tipo de informação útil, para eu conseguir fazer uma análise mais aprofundada, a gente tem as medidas de dispersão. Que a ideia é mais ou menos assim: eu conseguir observar o quão distante está um dado ou um conjunto de dados em relação a uma medida de tendência central. Normalmente é a média. Então, repetindo, a ideia é eu saber o quão distante está a minha informação em relação à média. Um exemplo, eu tirei uma determinada nota, e aí eu quero saber o quão longe eu estou da média da turma, por exemplo. Então, a gente trabalha essas informações com relação às medidas de dispersão. De forma mais definitiva, por assim dizer, medidas de dispersão são elementos estatísticos que trazem o valor da variação ou distância do conjunto de observações em relação à média. Essa definição que eu coloquei aqui para vocês, isso aqui eu tomei de um livro, tá? E aí eu só mudaria essa parte da média, mudaria para em relação a uma medida de tendência central. Porque nós vamos ver, todas as que nós vamos ver são focadas em relação, de fato, à média. Ficou faltando um acento no E. Enfim, mas existem outras que são mais definidas em torno da moda, da mediana. Então, existem outros tipos de medidas de dispersão, que não vai ser objeto de nosso estudo, mas é interessante que vocês saibam que existe. As principais, e que inclusive serão objeto de estudo na aula de hoje, nós temos a amplitude, desvio médio, variância e desvio padrão. Cada uma dessas 5 medidas, principalmente quando você tem dados muito grandes, uma grande quantidade de dados, ela vai ter aplicação específica, uma forma de calcular específica, uma fórmula diferente entre si, e naturalmente, à medida que eu faço essas contas, como eu disse, de acordo com a quantidade de dados, quantos maiores a quantidade de dados, mais próximo vai estar os resultados vão estar próximos entre si. E, inclusive, na aula de hoje, eu coloquei só um exemplo, então a gente vai calcular as medidas de dispersão para todos, por um único exemplo. A gente vai estar meio que repetindo, tá? Mas é só para a gente, no final, fazer uma comparação dos resultados. Finalmente, aliás, tem outro comentário. Existem outras medidas de dispersão que a gente não conhece tão bem. Alguns exemplos são amplitude interquartil ou interdecil, desvio absoluto, desvio de distância padrão, razão variância média, coeficientes de variação e de dispersão por quartil. Então, como eu estava mencionando, existem outros. Quem aqui tiver interesse, quem quiser buscar, às vezes você está fazendo, sei lá, o seu PI, pode ter uma utilidade, alguma dessas medidas de dispersão, não sei, e aí é claro que vai depender do uso e da sua necessidade. Finalmente, eu comento que para dados discretos eu tenho um tipo de forma de calcular, para dados contínuos eu tenho outro modelo de calcular. E aí eu estou avaliando aquilo que eu disse para vocês, como é que eu vou fazer para apresentar as informações em relação à disposição para os dados contínuos. Tá? Hoje a gente vai focar somente nos dados discretos.
Muito bem, vamos falar da nossa primeira medida de dispersão, que é conhecida como amplitude. Ela é bem simples mesmo. A ideia é que a gente vai fazer uma coisa parecida com o que a gente fez quando estava determinando a mediana. Não sei se vocês lembram que era a mediana, que é uma medida de tendência central. Eu colocava os dados em ordem crescente, tá bom? E aí eu pegava a maior observação e fazia a diferença da maior para a menor. E pronto, estava resolvido. Então, simplesmente, aquilo que eu estava mencionando. Organizei os dados em ordem crescente. Aqui eu cometi um erro, vou ver se antes de colocar o slide para vocês, eu vou consertar, tá? Porque aqui eu posso ter, por exemplo, x1 menor ou igual ao x2, menor ou igual ao x3, menor ou igual ao xn menos 1, menor ou igual ao último elemento, que é o nésimo termo, a nésima observação. Então, colocados em ordem crescente, o que eu vou fazer? Tomar amplitude. Vou pegar o último, que é o maior, e vou subtrair do primeiro, que é o menor. Fácil, né? Aqui um exemplo, só para a gente ver como de fato é muito fácil. Tenho aqui a amplitude em 4 observações, 8, 16, 3 e 21. A gente vai sempre focar nesse exemplo aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu vi que tem que fazer é colocar em ordem. Notem que aqui não tem nenhum igual ao outro, né? Então, facilitou o processo. Eu tenho 3, 8, 16 e 21, né? Então, em ordem crescente. E aí, para me calcular a amplitude, basta fazer o termo maior, que é 21, menos o termo menor, que é 3, que dá 18. Eu nem ouso perguntar se alguém está com dúvida disso aqui. Ou devo perguntar? Vocês têm dúvidas? Perguntas? Fácil, né? Muito fácil, inclusive. Posso colocar... Pois é, era isso que eu ia falar para vocês. Devo colocar uma dessas na prova? Essa aí é para o cabo se revelar, né? Muito bem. Vamos falar de uma outra medida de dispersal, conhecido como desvio, tá certo? Nós vamos utilizar a letra D, maiúscula, para classificá-la. Só antes de eu falar do desvio, quando eu estava preparando esse material para vocês, e aí eu pesquisando em sites, em livros, eu comento que essas duas medidas de dispersão, desvio e amplitude, não tem no livro que eu passo para vocês, eu achei na internet. Outra coisa, tem um autor que usa determinada letra, outro autor já usa outra letra, uns usam D maiúsculo, outros usam D minúsculo, mas o princípio, ele é o mesmo, tá? O que eu quero dizer é que não está formalizado, por assim dizer, certo? Então, a ideia para eu calcular o desvio vai ser a que eu vou apresentar aqui, mas eu posso usar um D, eu posso usar, sei lá, um D barrado, não sei. Ficaria a informação, mas a ideia é que vai ficar essa mesmo, e aí se você, sei lá, por um acaso, procurou um material em um outro livro, aí trouxe lá desvio e dizendo que era outra letra. Aí só para vocês entenderem que isso pode acontecer. Bem, vamos falar de desvio em medida de dispersão, que a ideia vai ser a soma das distâncias das observações até a média dos dados. Então, para mim utilizar essa medida de dispersão, a primeira coisa que eu preciso saber é a média. Qual média? Aquela média aritmética simples que a gente já conhece, que é somar as observações e dividir pela quantidade de observações. E aí a gente vai medir a distância de cada uma observação até a minha média e vou somar essas distâncias. Então, em fórmula, eu tenho isso aqui, ó. O desvio D vai ser o somatório de cada uma das observações, de 1 até N, menos a minha média x barra. Ou seja, eu vou pegar a minha primeira observação e diferente da média, vou pegar a minha segunda observação e fazer diferente da média, vou pegar a minha terceira e assim, até chegar na última, menos a minha média, né, na última observação. Deixa eu só fugir aqui um pouquinho antes de continuar. Outra coisa que eu me lembrei aqui de cabeça, e inclusive nem falei para o pessoal da manhã, mas falo aqui para vocês. Existem fórmulas diferentes, certo? Fórmulas diferentes para medir, só fechar isso aqui, para medir esses termos. Por exemplo, uma das formas que eu vi para essa daqui, e acaba que é a mesma coisa, é desvio como sendo
vou somar minha primeira observação, x1, vou somar minha segunda observação, x2, vou somar até minha enésima observação, dependendo de quantas observações eu tenho, e vou tirar n vezes a minha média. Foi uma outra forma que eu vi escrita para o desvio. Ah, professor, qual das formas eu vou usar? A que você achar mais interessante, né? Eu vou estar colocando aqui, obviamente vai ficar registrado no vídeo, mas para o nosso material vai ficar sendo essa daqui, porque eu quero que você conheça a ideia. Tá bom? A gente tem um problema com essa fórmula, que é o que a gente, inclusive, vai ver no nosso exemplo, tá? Eu posso fazer o desvio e aí eu posso ter uma resposta incorreta. O que seria uma resposta incorreta? Por exemplo, vamos supor que eu coloque que o desvio deu igual a zero. Quando o desvio dá zero, ou desvio médio, como a gente vai ver, significa que não houve mudança nos meus termos em relação à média. E no exemplo que a gente vai ver, isso não vai acontecer. Ou seja, ele vai mudar, mas mesmo assim vai fornecer um desvio nulo. Outro desvio que pode acontecer, uma informação, a resposta negativa. O que seria um desvio negativo? É difícil até de explicar. Porque a gente tem a ideia de distância como sendo um valor positivo. Falando um pouquinho da física, eu não digo, olha, eu vou lá de Natal para Parnamirim, vou andar menos 115 quilômetros. Acho que é 115 quilômetros. Você não usa esse menos. Então, já pensou eu dizer, olha, o desvio deu menos 4. Como assim? Certo? Então, nessa fórmula específica, nessa medida de dispersão, a gente tem esse possível problema. Claro, vai depender do caso. Mas vamos ver como é que funciona, tá, na prática, se eu posso utilizar a medida de dispersão desvio. Calculo o desvio entre 8, 16, 3 e 21, aquele mesmo exemplo que eu havia usado anteriormente. Primeira coisa, calculo a média aritmética. Para quem não lembra, é eu somar as 4 observações, a saber, 8, 16, 3 e 21. Quando eu somo elas, dá 48, e divido pela quantidade de observações, que é 4. R$48 para 4 pessoas, desde que eu não seja uma dessas 4 pessoas, depois eu explico por que eu sempre digo isso, isso aqui dá 12, tá? Então, a minha média aritmética do conjunto, desse conjunto de observações, é 12. Bem, então vamos agora calcular o desvio D. Eu vou pegar a primeira observação, que é 8, subtraído 12, que dá menos 4. Vou pegar a segunda observação, 16, subtraído 12, 16 menos 12, que dá 4. Fazer a mesma coisa com a terceira, que dá resultado menos 9. E fazer a mesma coisa com a quarta, que é 21, que dá resultado 9. Ok, quando eu somo todos esses resultados, a minha resposta do desvio, 0. Está errado? Não, não está, está certo. O que eu estou querendo dizer é que a informação não é, como é que eu posso falar? Não me serve. É uma informação correta, mas que não me serve. Porque, na realidade, eu estou dizendo que não teve desvio algum e que, se vocês analisarem aqui os dados, está ocorrendo aí uma mudança entre eles. Beleza? Alguma pergunta em relação a isso aqui, queridos? Fórmula de margem de erro. Essa eu não lembro nem de ter visto, Emily. Mas posso dar uma olhada depois. Essa margem de erro que você está falando é aquela do... Tipo, quando tem lá na política, o povo diz, olha, tantos pontos percentuais para mais ou para menos, seria isso? Se for, não é esse assunto aqui não, é um assunto que você só acaba estudando no ensino superior, que é conhecido como intervalo de confiança. Então, você tem uma margem, você tipo assim, explicando aqui por alto, tá, para a gente não fugir muito do nosso tema, que ainda tem uma outra medida de dispersão. Você tem uma população, um exemplo, você tem a... pronto. Beleza. O Eduardo, Fernando, aliás. O zero, a conta está correta. Se você verificar, você pode fazer aqui 10, 20 vezes, vai dar zero. O que eu quero dizer é que, no caso do desvio, quando eu digo que o desvio deu zero, quer dizer que não houve mudança, não hove variação
dos dados em relação à média. Só que, se a gente observar os dados, todos eles são diferentes. Então, isso aqui tinha que dar uma resposta positiva. A gente vai já ver no exemplo do desvio médio como é que funcionaria mais ou menos. Beleza? Mas deixa eu só explicar aqui super rápido, antes da gente ir para o próximo desvio médio, para a próxima medida de dispersão, é que a ideia é basicamente assim, Emily. Você pega uma população, que nem Santa Cruz, eu estava vendo ontem, são cerca de 20 mil eleitores. Naturalmente, você vai fazer uma pesquisa de intenção de votos. Você não vai pesquisar todo mundo, até porque não dá, né? E aí você, sei lá, tira uma amostra de 1.000 pessoas, que aí já é uma amostra, inclusive, muito boa, de 20 mil. E aí, a resposta que essas 1.000 pessoas der, meio que vai ser, desde que você tire pessoas aleatórias, isso é importante, tá? Meio que vai ser a resposta que você vai ter. Só que como você não tem 100% de certeza de que aquilo que você inferiu para aquele grupo de 1.000 pessoas vai ser expandido para o grupo de 20 mil, você usa um conceito de intervalo de confiança, que existem aí contas que já foram desenvolvidas na estatística, que aí você dá essa margem. Sei lá, o primeiro candidato tirou 40% dos votos. E aí, dependendo das contas que são feitas, você consegue fazer uma variação de 3 pontos para mais ou para menos. Então, quer dizer que ele pode chegar a 43 dos 40, ou pode descer para os 37. Tudo nessa margem vai ser aceitável para a pesquisa. Entendeu? Vai ser basicamente isso, mas não é o foco do nosso conteúdo. Se você tiver interesse em estudar estatística, é um campo muito legal. Foi meu primeiro curso superior, acabei desistindo para fazer engenharia, né? Mas fica aí a critério. Bem, vamos falar aqui de desvio médio. Desvio médio vai ser a nossa última medida de dispersão desse nosso primeiro vídeo. Ela vai ser um pouco parecida com a fórmula do desvio, só que, como o nome já diz médio, eu vou ter que tirar uma média, tá certo? Uma média dos meus desvios. E agora eu não vou mais estar trabalhando com a distância, por assim dizer. Eu vou estar trabalhando com a distância, mas com a distância absoluta. Se é distância absoluta, você se lembra muito bem do módulo de um número, certo? Então, nós vamos usar desvio médio como sendo DRM, tá? Só para o nosso uso aqui. E a fórmula do desvio médio é somatório de igual a 1 até n, ok? Vejam, módulo de x de i, que é a minha observação, menos a média em módulo, tudo dividido por n. Notem que isso aqui é uma média aritmética dos meus desvios absolutos. Média aritmética dos desvios absolutos. Ou, se eu quiser escrever, eu posso pegar minha primeira observação menos a média em módulo, minha segunda observação menos a média em módulo, minha última observação menos a média em módulo e dividir por n, que é a quantidade de observações. Um comentário aqui. Vejam que eu tenho 50 observações diferentes. Quero que vocês calculem o desvio médio. Então, você vai ter que fazer observação por observação, menos a média, e depois somar tudo, e depois dividir por n. Ou seja, quanto mais dados, mais trabalho eu vou ter, né? Mas, naturalmente, a ideia não é que vocês não trabalhem, pelo menos a ideia é que vocês desenvolvam aqui o pouco que a gente está vendo, tá? Uma observação importante, não é tão utilizada o desvio médio, aquilo que eu já falei no vídeo, essas primeiras medidas de dispersão, mais ou menos para a gente entender como é que funciona a ideia, tá certo? E vamos para um exemplo. De novo, 8, 16, 3 e 21, tá? Calcular o desvio médio dessas 4 observações. De novo, como eu preciso ter a diferença em torno da média, a primeira coisa que eu vou calcular é a minha média. Inclusive, já está calculado aqui, a gente não vai revisitar, porque é da mesma conta do exemplo anterior. Para mim calcular o desvio padrão, eu vou fazer 8 menos 12 em módulo. Lembra que 8 menos 12 dá menos 4, mas o valor absoluto de menos 4 é 4. É o valorzinho positivo, tá? 16 menos 12, que dá 4, o módulo de 4 também é 4.
tá? E aí eu vou fazer nos outros, eu vou ter esse resultado, 4 mais 4 mais 9 mais 9, que dá 26, divido por 4, já que são 4 observações, isso aqui deu uma resposta de 6,5. Ok, queridos? Então, meu desvio médio em relação à minha média vai ser de 6,5 unidades. O que é que isso aqui quer dizer para mim? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Foi até o exemplo anterior. Ó, suponha que eu pego a minha média e centralizo ela, que é 12. Como eu tenho uma medida de dispersão de 6,5 unidades, desvio médio de 6,5, significa que eu poderia meio que variar os números 6,5 unidades para a direita, até o 18,5, se você somar 12 mais 6,5 dá 18,5, ou tirar 6,5 unidades para a esquerda. 12 menos 6,5 dá 5,5. Aí você vai lá e diz assim para mim, professor, mas tem o 21 aí, ó, cadê? Tem o 21. O 21, ele é maior que o 18,5. Sim, de fato. Mas notem que aqui a gente está tentando ver uma informação. Eu posso ter valores aqui externos, mas como a gente até usou a palavra desvio médio, em média, seria como se eu jogasse os números nesse intervalo, do 5,5 até o 18,5. É claro que, quando a gente está trabalhando com poucos números, a gente não consegue enxergar isso tão facilmente. Mas quando está trabalhando com muitos números, aí isso aí vem mais facilmente o resultado para nós. Beleza, meus queridos? Antigamente, deixa eu só parar aqui a gravação, que aí o próximo assunto já é variância, tá bom? Professor? Oi. Pode falar. Vou interromper a gravação, então. Ela Gomes